Gente, nós estamos estudando Colossenses, na verdade, e nós estamos chegando no final de Colossenses, né? Não, Léo, deixa só o branco aqui e aumenta de croica no máximo para eu ver as pessoas, que eu estou cego aqui, não consigo ver ninguém aí. Quero ler com vocês hoje o que eu considero, Colossenses tem ainda o capítulo 4, né, que é o encerramento da carta, mas aqui eu acredito que hoje nós vamos meio que concluir essa nossa série aqui que nós temos feito de Colossenses. E eu quero ler com você do versículo hoje, do Colossenses 3, do 12 ao 17, né? E eu quero dizer algo para assim, para a gente meio que encerrar essa série de ministrações aqui também, mas para também explicar uma coisa sobre a nossa vida cristã, né? Deixa só isso, Rafa. Não tem como ligar mais essa luz amarela, está no máximo já? Beleza. Vou sentar que eu estou velho hoje. Ai. Então, quero falar com vocês desse texto de Colossenses e eu queria explicar uma coisa para vocês sobre a vida cristã. Muitas vezes a gente fica numa dúvida se a Bíblia existe para nos julgar ou se a Bíblia existe para nos ensinar. Teve uma fase da minha vida que eu via muito a Bíblia como algo que me julgava, sabe assim? Eu lia e falava, nossa, está falando de mim, sabe assim? Por algum momento eu já tive um momento da minha vida que eu interpretava muito a Bíblia negativamente. Alguém já teve isso? Já? Estava lendo uma devocional, algum livro, e parecia que você fala, mano, impossível viver isso aqui. É uma coisa, né, utópica. Deve ser só para os semi-anjos, coisa do tipo, porque é uma coisa muito difícil de viver. Alguém mais além de mim já pensou isso? Já? Ah, tá bom, beleza. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, a vida cristã, Paulo está ensinando isso bastante a gente em Colossenses, a vida cristã, ela é marcada por um lado positivo e por um lado negativo. Quem só vê o lado negativo da vida cristã não aguenta ser crente. Fica um tempo e depois desiste. Só peso, só condenação, como o Rick falou, é só justiça, justiça, justiça e a gente morre. Quem vê só o lado positivo da vida cristã, perde o temor, que aí chama hipergraça. Você faz o que você quiser, que no final das contas Deus ama você e fica tranquilo. Isso também não é Bíblia. Então, a vida cristã, o que a vida cristã é? Ela é uma constante lembrança de quem nós éramos, escravos do pecado, e uma afirmação de quem nós somos em Cristo Jesus. A Bíblia sempre vai rodar nisso. Porque quando Paulo está escrevendo as cartas, e quando Jesus mesmo está falando no Novo Testamento, Jesus está falando para alguns homens e mulheres que nasceram de novo, certo? E são cheios do Espírito Santo. Mas Jesus e Paulo também, Pedro também estão falando, João também estão falando para algumas pessoas que ainda não. Certo? Que ainda não. Então a gente, como cristão, a gente tem que aprender a ter esse discernimento. Eu falei na semana passada, no vídeo no YouTube, tem um versículo em Provérbios que diz que leais são as feridas feitas por um amigo. Quantos já tinham ouvido esse versículo já? Leais são as feridas feitas por um amigo. Quem é o nosso grande amigo? O Espírito Santo. Então quer dizer que o Espírito Santo pode nos ferir? Nossa, Gustavo, sim. Por que o Espírito Santo pode nos ferir? Porque o Espírito Santo não tem aliança com a gente ficar no mesmo lugar. O Espírito Santo sempre quer que a gente tenha a nossa mente renovada. O Espírito Santo sempre quer que a gente se despoje do velho, que a gente tire a roupa velha para colocar a roupa nova. O Espírito Santo sempre quer que a gente faça isso aqui. Se renda. O Espírito Santo tem uma aliança comigo e com você, de sempre fazer com que a gente se renda para receber mais. Você trocaria
tudo que você tem hoje, se você tivesse a garantia de que você ia receber uma versão melhor de tudo que você tem? Eu queria um Galaxy Note 20 Ultra. Alguém mais queria? Eu vejo aqueles comerciais, eu olho e falo, Azevedo, não dá um negócio no coração, mano? Você fica, mano, nossa, R$8.000 o celular. E aí você fica, nossa. E aí você faz conta na cabeça, o pior é essa, né, Azevedo? Você fala, não, se eu vender o meu aqui por não sei o quê, vender um rim junto, talvez eu consiga. Porque os caras fazem um comercial tão que você fica, acho que só eu e você, Azevedo, acho que ninguém mais quer. Talvez se fosse um iPhone, né, outras pessoas quisessem, mas... E aí, tipo, você fica, mano, eu preciso ter essa bagaça. Porque, lógico, ninguém é trouxa, né? Eles fazem o marketing para você falar, nossa, o que eu tenho não é o quê? Bastante. Você nem tira a câmera, você não vai fazer aquele vídeo do cachorro pulando em câmera lenta e vai dar um ultra zoom, mas você precisa ter o raio daquela câmera. Por que é construído isso? Porque ele quer estimular algo sempre algo que a gente não tem, certo? Porque o marketing, o consumismo funciona assim. Agora, alguns vão olhar e falar, mano, não, eu não preciso desse celular. Primeiro porque você não tem dinheiro para comprar, então você fala que você não precisa, né, para acalmar o coração. O Anderson concordou ali bastante. E aí, o outro jeito é você às vezes não se liga para essas coisas. Você tem o seu Nokia que abre assim, tela verde, e você está tranquilo com isso, você não se liga em tecnologia. Mas e para os dois públicos totalmente diferentes, se alguém chegasse para você e falasse, abandona isso que eu vou te dar um melhor, o que você faria? Tó Jesus queima. Mas se você não conhecesse bem essa pessoa, você ia ficar meio assim, não, isso aí tem alguma pegadinha. Sei, tem alguma pegadinha aí. Às vezes a gente não consegue se entregar para Deus, porque às vezes a gente não conhece Deus o bastante, porque a gente acha que tem uma pegadinha. Às vezes Deus tem algo tão novo para mim e para você, mas a gente não consegue se livrar do velho, porque a gente pensa que vai ter uma... Nessa, só os velhos vão lembrar. Pensa que vai ter uma pegadinha. Não, Deus só vai me entregar algo novo se eu fizer isso, isso e aquilo. É verdade. Deus, ele pede uma coisa para mim e para você, para entregar o novo dele. Ele pede o nosso coração. Ele pede o meu e o seu coração. Isso ele pede. Mas depois que a gente um dia nasceu de novo, entregou a nossa vida para Jesus, às vezes parece que nada de novo acontece na vida cristã. É só vir na igreja e ouvir uma mensagem, é só ir no G100, e aí a pessoa pergunta, como é que foi essa semana? Aí fica aquele silêncio básico de 3 minutos, parece que morreu alguém. Sabe que jogo de futebol, que sempre 1 minuto de silêncio? Sempre começa assim, uns 3 minutos de silêncio. E aí então alguém tem que falar alguma coisa. Gente, a vida cristã é muito mais do que isso, amém? Só que eu não posso imprimir para você a vida cristã que eu tenho, sem que você tenha a sua própria experiência, certo? Paulo, ele não pode fazer o pessoal da igreja de Colossenses aqui experimentar o que ele está experimentando, porque essa carta de Paulo, e o trecho que nós vamos ler agora, Paulo está escrevendo com as mãos aprisionadas. No final do capítulo 4, Paulo fala que as mãos deles estão acorrentadas enquanto ele escreve a carta. Você consegue imaginar isso? Hoje digitar a gente conseguiria, talvez com a mão, né? Mas imagina escrever uma carta num pergaminho com tinta, pena. Consegue, Paulo? Não consegue. Imagina, Paulo está fazendo um esforço danado para escrever essa carta para essa igreja. E olha agora o que ele vai falar. Nós lemos, né, na semana passada, Paulo está falando a instrução para um viver santo. Eu vou ler com vocês, vamos ler desde o versículo 1, tá? E aí depois a gente vai chegar no ponto que é do versículo 12 ao 17. Mas eu preciso que você entenda isso. A vida cristã, ela é um contraste. A vida cristã sempre vai falar, você precisa largar o velho para receber o novo. Você precisa se arrepender disso para receber o novo. Você precisa abandonar essa prática para receber o
novo. Você precisa renovar a sua mente para desfrutar da boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então você nunca vai atingir o máximo na vida cristã. Sempre vai ter algo que você vai ter que se despojar, tirar, para poder receber. Faz sentido isso, gente, até agora? Faz sentido? Isso é ao longo da vida cristã, sempre nós vamos precisar disso. Olha o que Paulo diz agora em Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Então essa é onde nós estamos, certo? É a nossa identidade agora. Nós nos despojamos, no capítulo 2, Paulo fala, vocês fizeram morrer, vocês abandonaram o pecado, vocês foram salvos, Jesus Cristo morreu na cruz por vocês, e agora vocês têm uma nova identidade, que é essa aí. Vocês ressuscitaram com Cristo e agora procurem as coisas do alto. Você vê que é um mandamento, certo? Eu e você temos que procurar. E aí, então ele fala, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticavam no passado. Veja, Paulo está falando, isso vocês faziam no passado. Agora que vocês estão em Cristo, vocês não precisam mais escolher fazer essas coisas. Na mensagem da semana passada, que está no YouTube, eu expliquei mais sobre esse texto, eu não vou focar aqui. Mas eu só estou dando um recap para a gente entender que Paulo está falando, eu estou conversando com aqueles que não são mais escravos. Eu estou conversando com aqueles que estão escolhendo não viver mais essa vida. Tá certo, gente? Porque senão a gente vai pensar assim, a gente vai fazer uma leitura ultra mega positiva. É só bênção, só alegria, 3 pulinhos, Jesus me ama. E aí a gente esquece de que Paulo está falando, existe uma vida incrível para aqueles que se arrependem. Existe uma vida maravilhosa para aqueles que são cheios do Espírito. O que nós cantamos aqui, a segunda música, é Romanos 7. O Espírito vence a carne. Romanos 7, Romanos 8. O Espírito venceu os desejos. Então Paulo está falando isso, não para quem é perfeito, tá, gente? Não quero que você se sinta, nossa, então isso não é para mim. Não, isso é para nós, amém? Essa realidade que nós vamos ler do 12 ao 17 é para a gente. Mas a gente tem que ter um compromisso de negar essas coisas. Nós temos que ter o compromisso de fugir da imoralidade, da ganância, de todas essas coisas que Paulo fala aqui. Então, no capítulo 12, no versículo 12, Paulo diz assim, é o texto que nós vamos usar hoje. Portanto, como o povo escolhido de Deus, quem é o povo escolhido de Deus? Fala eu. Nossa, que triste, fala eu. Nós somos o povo escolhido de Deus, certo? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, fala, eu sou santo, eu sou amado. Está faltando convicção aí, fala, eu sou santo, eu sou amado. Porque a gente merece? Não, por causa de Jesus, amém? É por causa de Jesus. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, coloquem uma nova roupa. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação,
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém, gente? Isso aqui é para quem? Para o povo santo e escolhido. Povo santo, escolhido, santo e amado. Se nós somos esse povo santo, escolhido, esse povo separado e amado, você é amado, sabia? Você é amado, Jesus Cristo morreu por você na cruz. Ninguém acredita? Eu e você somos amados. Às vezes a gente não acredita nessa verdade maravilhosa, e a gente vive entristecido, a gente pensa que a Bíblia só vem para apontar os nossos pecados. Mas um filho amado, quando recebe um puxão de orelha do pai, fala: pai, eu sei que você está fazendo isso porque você me ama. Às vezes a gente já tomou umas broncas dos nossos pais que não tinha sentido, não é verdade? Você já foi injustiçado? Já foi injustiçado? Seu pai jogou uma coisa na sua conta que você falou: não fui eu, foi minha irmã. Você tomou uma bronca que não era sua responsabilidade. Como é que você fica? E você não tem, eles não querem te ouvir, né? Acabou a discussão. Você tomou a porrada, tomou o cruzado, e acabou. Mas a gente também não faz isso com os outros? Não, imagina, claro que não. A gente é só vítima. Mas quando a gente sabe, e quando a gente amadurece, a gente percebe que muitas ações dos nossos pais, muitas ações de líderes, de pastores, de pessoas que amam a gente, muitas vezes quando puxam uma orelha, ou até mesmo do Espírito Santo, você está orando, e o Espírito Santo vem e te confronta de alguma coisa, o Espírito Santo está fazendo isso porque Ele ama você, porque Ele me ama, certo, gente? Quem ama fala a verdade. Quem ama fala o quê? A verdade, sem medo. Quem ama fala a verdade. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para a gente. Como vocês são esse povo santo, amado, ou seja, você tem uma identidade de filho e filha, ou seja, Jesus morreu na cruz por você, agora você tem um desafio. Qual que é o desafio? Revistam-se. Precisa tirar a roupa velha para colocar a roupa nova. Essa roupa nova é uma roupa do quê? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportar uns aos outros, perdoar como Jesus perdoou e se revestir do amor. Faz sentido? Vocês estão aqui, gente? Faz sentido? É uma escolha. Eu e você podemos fazer o quê? Nos revestir. Então a vida cristã, gente, não é algo que a gente constrói com mérito, com esforço humano. Mas toda a vida cristã é o resultado daquilo que nós deixamos Cristo fazer em nós. Quando nós temos muito de Cristo na nossa vida, quando Cristo muda muito e transforma várias áreas da nossa vida, nós temos uma vida cristã diferente. Quando nós temos um pouquinho de Cristo na nossa vida, parece que as coisas do mundo são mais fortes do que Jesus. Parece que a injustiça é maior, parece que a ganância é maior, parece que o pecado é maior. Parece ou não parece? Parece. Agora, como nós falamos algumas semanas atrás, Paulo fala no próprio texto de Colossenses, que Cristo deve crescer em nós. Cristo deve fazer o que, gente? Crescer em nós. Quanto mais de Cristo nós temos, mais fácil nós reagimos, mais fácil nós vencemos as tentações. Porque lembra que eu falei 2 semanas atrás, seguir um monte de regra não faz você vencer os desejos do seu coração. A religiosidade não vence os desejos. O que vence o desejo do nosso coração é a presença de Jesus. Quanto mais de Jesus nós temos, mais a nossa mente encara diferente.
está difícil de conseguir emprego, não sei o quê, eu só penso que eu não consigo, que o meu emprego não vai para frente, que eu escolhi minha área errada, porque eu trabalho na área errada, porque eu devia ter escolhido ser engenheiro igual meu pai, coisas que eu já pensei muito na minha vida, porque não sei o quê, e tudo mais, e tudo. Pouco de Cristo questiona a identidade. Quando nós temos pouco de Cristo em nós, nós questionamos a nossa identidade, você começa a questionar suas escolhas, você começa a questionar tudo na vida, inclusive se você nasceu de novo ou não. Mas quando Cristo está grande em nós, quando nós temos um relacionamento com Cristo constante, a gente ouve o Evangelho, a gente ouve a palavra e fala, mano, tem tanto mais para eu viver. Você entende isso? Eu olho e falo, mano, mas tem tanto mais para viver com Jesus. A realidade é que às vezes a gente é uma geração que a gente tem um pouquinho de Cristo, a gente tem um Cristo miniatura, sabe, assim, um mini crack, lembra do mini crack? Você tinha que você ganhava, você tem um mini Cristo na sua cabeça, na cabeçudo, né, um mini Cristo dentro de você, tem um santinho dentro de você, tem um negócio que você sabe que ele está lá, mas ele não ocupa. Quando a gente fala que Jesus Cristo tem que ser Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo que Jesus tem que ser tudo em nós, como Paulo fala aqui na carta de Colossenses. E a gente precisa entender, gente, nós fomos escolhidos. Você entende isso? Você foi escolhido? Porque a gente esquece das nossas experiências, mas como era chato você ser o último escolhido para qualquer coisa, seja qualquer coisa na escola principalmente, né? O último a ser escolhido em educação física, o último a ser escolhido quando fazia grupo, o último a ser escolhido, não é ruim, é horrível ser o último. Agora imagina você sendo ruim, você ser o primeiro a ser escolhido. Como é que você se sentiria? Mano, essa pessoa deve estar maluca, velho, deve ter alguma pegadinha aí. É possível, eu sou ruim, e eu fui o primeiro a ser escolhido? É isso que Jesus fez por nós. Mesmo a gente ainda quando estávamos, a Bíblia diz, mortos em nossos delitos e pecados, Jesus Cristo, Ele escolheu morrer na cruz por mim e por você. Jesus Cristo escolheu dar a vida dEle por mim e por você. Isso traz o que no seu coração? Dá para sorrir com os olhos, viu? Dá para sorrir com os olhos. Alegria ou tristeza? Alegria. Quando eu não merecia nada, Jesus morreu por mim. Não estou mais no banco de reserva. Estou ali. E agora? O que eu faço agora? Agora, você está vou dar a analogia do campo de futebol aqui, vocês me permitem? Você foi lá contratado. Ruim do jeito que você é no futebol. Foi contratado. Aí você foi colocado lá como titular. Você vai começar, sei lá, camisa 10. E aí quando você está no meio do campo, na hora do jogo, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Erraram. Era outra pessoa para estar aqui, não era eu. Mas aí você tem um técnico no gramado, que está falando assim com você, esquece, eu te escolhi, você é amado, você é santo, eu te separei, pode parecer que você não é o melhor, mas eu vou treinar você, eu vou andar com você, eu sei quem você é. Você ia sair chorando? Pelo menos até o final do primeiro tempo você ficaria. Você tentaria alguma coisa ali, porque tem alguém que acredita em você. Jesus acredita em você, meu amigo e minha amiga. Você recebe isso com alegria no seu coração? E porque Ele acredita, Ele ama tanto você, que nós temos esse desafio que Paulo diz aqui no versículo 12. Portanto, porque vocês foram escolhidos, Ele ama, Ele está o tempo inteiro lembrando você disso, você precisa escolher colocar a camiseta da profunda compaixão. Você precisa escolher ser cheio de bondade, humildade, mansidão e paciência. Cristianismo não é só aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, mas cristianismo também é como nós nos relacionamos com Deus e uns com os outros. Porque se fosse só isso, a gente podia fazer o batismo e depois se jogar da janela, porque já estamos no céu mesmo e o céu não vai ser melhor que a terra, então vamos resolver essa parada logo. Mas não.
O desafio que nós temos é, enquanto vivemos aqui na terra, nós vamos aprender a se relacionar com Deus e uns com os outros. É difícil se relacionar, não é, gente? Mas todas as cartas de Paulo têm um finalzinho, ou uma grande parte em algumas delas, que ele fala sobre relacionamento. Ele fala sobre o quê? Relacionamento. Relacionamento não é uma parada fácil. E relacionamento não é só namoro. Relacionamento é com amizade, é com os pais, é com as pessoas do trabalho. E isso é o que mais consome a gente, é ou não é? Se hoje eu estava cortando batata. A Maíra tinha saído para comprar negócio no mercado, eu estava cortando batata em casa. E aí começou a me vir um monte de pensamentos contra uma pessoa. Assim, do nada, eu estava cortando batata. E começou a vir, não, porque esse cara, ele não merece, você não merece nem mais falar com ele. Porque ele deve ter feito muita coisa errada quando estava perto de você. Porque, nossa, eu concordando, sabe, assim, eu tipo, eu não estava falando com a minha boca, mas dentro eu estava alimentando o pensamento. Filha da mãe, meu, se encontrar com ele na rua, você vai ver o que vai acontecer. E sabe aquele negócio assim? E aí daqui a pouco, aí a Maíra chegou em casa, aí ela, não sei o que, tudo bem. Aí eu falei, amor, estou com uma raiva do fulano. Ela falou assim, mas do nada. Eu falei, do nada. Acho que Deus está me preparando para pregar hoje à noite aqui. Eu falei, Deus, eu não vejo essa pessoa há muito tempo. Eu acho que eu não perdoei. Foi tão aleatório que a Maíra ficou até meio louco. Mas é que eu estava me consumindo. E eu posso escolher, eu e você podemos escolher guardar aquilo com a gente e dormir com ele, ou a gente pode falar. Eu escolhi falar para ela. Ela falou, que besteira. Eu falei, é besteira, mas eu estou falando, porque é o que eu estou pensando. E depois, à tarde ali, antes de vir, eu falei, Senhor, por que eu estou pensando essas coisas? Por que eu estou refletindo? Mas por que eu estou com raiva dessa pessoa? Por que eu não perdoei? E eu comecei a vasculhar o meu coração para saber se eu tinha alguma mágoa. Eu percebi que eu tinha. E eu falei, Senhor, me perdoa, Pai, porque eu não quero ficar segurando isso no meu coração. Não quero. Gustavo, quer dizer que você conseguiu? Eu falei, que você esqueceu da pessoa? Não. Hoje eu consegui perdoar ela. Hoje eu decidi perdoar. Mas se amanhã vier de novo, o que eu vou fazer? Perdoa de novo. Perdoar não é ter um surto de amnésia. Muita gente pensa que isso, perdoar é nunca mais lembrar. Não é. Perdoar é lembrar e não te afetar. As pessoas erram ou não erram? Pô, eu já errei pra caramba, já erraram comigo. Mas se você segurar tudo aquilo que eu errei, você está ferrado. Você vai carregar um baita do Gustavo nas suas costas. E eu vou carregar você se eu não te perdoar. Eu posso nunca saber, você pode nunca saber, e a gente vai ficar carregando peso igual 2 burros de carga. E Paulo está dizendo isso, presta atenção, gente. Vocês precisam ter profunda compaixão. Esse termo, e eu vou falar com vocês sobre cada um desses termos, pode ser, gente? Eu pretendo ser rápido, mas, é um convite. Quando Paulo fala lá no capítulo 3, no verso 1, vocês precisam pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto não é pensar no que Deus vai te dar de presente, porque a gente pensa isso, né? Pensar em coisas do alto. Eu vou ter dinheiro, vou ganhar na conta, vou ganhar não sei o quê, e Deus vai me dar um ministério, e Deus vai não sei o quê, porque a gente pensa em nós, porque a gente é um bando de egoístinha. Mas as coisas do alto, Paulo está ensinando, Paulo não jogou essa e deixou aberto. Ele falou, as coisas do alto são... Vocês podem se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Faz sentido? Ele falou para a gente o que é pensar nas coisas do alto. E o que quer dizer profunda compaixão? A palavra original de profunda compaixão a palavra no grego se chama vísceras compassivas. Olha que bonito. Entranhas compassivas. Você consegue imaginar o seu intestino ter compaixão? Não. Por que essa expressão é tão forte? O que o Paulo está querendo dizer quando ele diz profunda compaixão? Ele está dizendo assim, é como se todos os seus órgãos internos escolhessem
ter compaixão de alguém. Ou seja, não é uma coisa só da mente, mas é uma coisa que quando você vê alguém, sabe aquele seu coração aperta? Você fala, meu Deus, como é que uma pessoa pode viver daquele jeito? Como é que uma pessoa pode estar passando por aquela situação? Você não consegue dormir, aquilo te incomoda, aquilo quer te levar a fazer uma ação na hora. Te leva a tomar uma atitude. Imagina isso, gente, profunda compaixão. A gente precisa aprender, a ter misericórdia. A gente precisa aprender a ter misericórdia. O que é misericórdia? É não julgar logo de cara. Hoje, na era da internet, todo mundo é rápido para julgar a intenção do coração das pessoas, é ou não é? Você julga a intenção rapidinho. Não vê porque está com algum problema comigo. Não sei o que dizer. A gente já julga, a gente não fala, mano, o que aconteceu? Amiga, por que você está sumida? Por que você está com essa cara de burro quando foge? Por que você está entristecido? Por que você está chorando? Por que você está ausente? A gente prefere falar, não. Está fazendo isso porque tem problema comigo. Uma dica aqui, uma revelação. Nem tudo gira ao nosso redor. Nem tudo gira ao nosso redor. Às vezes as pessoas estão entristecidas e chateadas com outra coisa, e você está só tomando o coice do burro. E aí, se você julgar aquela pessoa e você não for misericordioso, você rompe o relacionamento. E o que o diabo mais quer da gente? É deixar a gente isolado, sozinho. Jesus sofreu a sua tentação quando ele estava com seus 12 discípulos? Não, quando ele estava onde? Sozinho no deserto, cheio de fome. A solidão chama a tentação, não a solitude, solidão. A escolha de andar sozinho chama a tentação, chamariz. Faz sentido? Alguém já viveu isso além de mim? Posso ouvir um amém? Porque, velho, é verdade. Solidão atrai capeta. Atrai pensamento ruim, atrai dúvida, atrai julgamento, atrai desânimo. A gente questiona promessas de Deus, palavra de Deus. A gente questiona tudo. Porque quando a gente está sozinho, aqueles filmes do Animal Planet, que sabe a zebra que ficou sozinha e tem 82 leões para atacar ela? É tipo isso. Se descolou do bando, é presa fácil. Se descolou do relacionamento com o Espírito Santo, é presa fácil. Se descolou da vida da igreja, da vida da comunidade, é uma presa fácil. A gente tem que tomar cuidado. Então, para a gente aprender a exercer misericórdia, porque Paulo está falando isso, vocês precisam ter uma profunda compaixão, vocês precisam ser capazes de exercer o quê? Misericórdia. A gente não exerce misericórdia se a gente está enfrentando solidão. Se a gente está muito sozinho, a gente quer justiça, quer ou não quer? Aquela pessoa devia ter feito isso comigo. Eles deviam ter falado melhor comigo. Eles deviam ter me honrado. Eles deviam ter... quando você fala eles, você tem que olhar para o coração e falar, eu estou sozinho. É batata, eu podia contar 1 milhão de histórias da minha vida, quando eu estive sozinho e transferi a justiça para os outros. E eu achando que eu estava estourando a boca do balão, com versículo e tudo. Está no pecado, Elias está no pecado. Por que não veio falar comigo? Era eu! Eu não queria ser amigo de Elias. Estou usando Elias aqui porque ele está aqui na frente. Mas se eu tenho algo contra o meu irmão, eu não vou até ele. Eu prefiro julgar. Então a gente precisa se revestir da misericórdia. Você está entendendo o que Paulo está falando, gente? Paulo está falando, olha, porque vocês são santos, você é o camisa 10, você está dentro do campo, você está lá na frente, você tem tudo para armar, você é a pessoa que eu mais estou investindo, eu amo muito você, você é santo, eu amo muito você, mas para você resistir, você precisa ser cheio de misericórdia. Você precisa estar com uma profunda compaixão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Paulo fala é sobre a bondade, certo? O segundo item é bondade. Bondade, gente, é o oposto de malícia ou de maldade. A bondade, ela toma uma iniciativa de ser generoso com as outras pessoas.
Você quer escrever aí? Tem pouca gente que escreve no Mag, né? Seria tão legal vocês anotassem, porque um dia isso aí vai fazer uma diferença na sua vida, para você registrar, porque a gente esquece. Eu anotei aqui, eu esqueço, para falar eu esqueço. Bondade, ser bondoso é tomar a iniciativa de ser generoso. Quando Paulo fala, vocês têm que aprender a ser bondosos, Paulo está falando assim, não esperem alguém fazer algo para vocês fazerem algo de bom em troca. Nesse momento, essas 8 ênfases que Paulo dá, ele está lembrando muito de que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Se o teu inimigo vier e te pedindo de comer, dá-lhe de beber. Se alguém vier te pedindo alguma coisa, antecipe e dá mais. Fala, Gustavo, mas isso aí não tem sentido. Eu tenho tão pouco, você não tem pouco, porque você é o camisa 10 do time, você é santo, você é amado, Deus escolheu você, não tem pouco para você. Mas se o que a gente tem, a gente segura e fica, não, é tão pouco, eu sou tão ruim, eu não devia nem estar aqui. A gente não consegue exercer bondade. Consegue ou não? Não. Por isso que crente é mais conhecido pelas coisas que é contra. A maior parte de nós é conhecido pelo que a gente é contra. Contra isso, contra aquilo. Ninguém sabe que a gente é a favor da bondade, porque nós não somos, nos nossos dias, cristãos que antecipam com generosidade. Eu estou te entregando sem esperar nada em troca. Tu imagina isso? Estou dando uma oferta para um fulano anônimo. Estou comprando uma cesta básica, deixando na porta de uma casa, tocando a campainha e saindo correndo, porque eu não quero que saibam que eu sou. Mas a gente quer comprar a cesta básica, fazer uma selfie. E falar, não, deixa quieto. A gente parece que precisa mostrar as nossas boas ações hoje. Mas isso mostra o nosso coração doente, onde a gente precisa de reconhecimento. Paulo está falando, o reconhecimento que vocês precisam está lá no técnico. O técnico escolheu vocês, chamou vocês de santos, chamou vocês de amados e te colocou para jogar. Não colocou você para esquentar banco. Amém, gente? Está fazendo sentido isso? Agora, se a gente fica, eu não sei quem eu sou, porque eu preciso, isso é imaturidade. É imaturidade. Porque a gente começa a olhar tanto para o nosso umbigo, a gente começa a ser tão egoísta, que a gente se afasta das pessoas. E lembra quando a solidão atrai o quê? Tentação. Aí a solidão atrai a tentação reverte em pecado. E aí a gente está no pecado, aí a gente vem para a igreja e alguém fala de pecado, o que a gente faz? Nossa, está apontando o dedo para mim. Você quer ser igreja família. Não é. É o que a Bíblia diz. É ou não é? A Bíblia é isso. Presta atenção. Precisa abandonar o velho para receber o novo. Então, se esse é o pecado que está te atrasando para trás, deixa ele para receber o novo. Imagina um jogador de futebol que joga todas as partidas com a mesma camiseta suada. Imagina, cheiro gostoso, salgadinho, sabe assim, que suorzinho. Só para ver se vocês estão acordados, sabe? Não tem sentido. Para entrar numa nova partida, para entrar num novo jogo, ele precisa tirar o antigo e colocar o novo. Mas se fica remoendo, não, essa é a minha camisa da sorte. Só jogo com essa cueca. Só fico, sabe aquelas coisas de preciosismo? E não recebe o novo. A gente não consegue receber mais de Deus porque a gente fica com medo de perder o que a gente tem, então a gente não consegue exercer bondade. Bondade é tomar a iniciativa de responder generosamente à necessidade dos outros, não a sua própria necessidade. Eu já sei que eu vou ter fome amanhã, então eu já vou comprar um McDonald's para mim. Não, é assim, eu dou generosamente, eu antecipo em favor do outro. Eu e você podemos fazer isso, amém, gente? Porque a gente não precisa se preocupar, porque o nosso Pai, Ele antecipa, antes que a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Os lírios do campo não se preocupam, como é que eles vão se vestir, porque mesmo assim, Deus dá para eles a vestimenta mais linda, porque o Senhor sabe, diz a palavra, daquilo que nós precisamos. Sabe ou não sabe? Então, quando a gente não tem mais essa ocupação no nosso coração, a gente pode se preocupar em ser bondoso, né? Não só ficar jogando joguinho no celular. A
gente pode se preocupar em ser bondoso. Pai, por onde o Senhor quer demonstrar o teu amor, Pai? Para onde o Senhor quer demonstrar a tua bondade? Eis-me aqui, Senhor, eu sou um canal do teu amor. Não é mais só sobre nós, é sobre aquilo que Deus quer fazer através de nós. O terceiro item que ele fala profunda compaixão, bondade e humildade. A humildade, gente, a definição, eu achei muito legal a definição de um cara. Ele diz assim que, para o grego, para quem Paulo estava escrevendo, né, naquele momento, humildade era sinônimo de fraqueza. Para o grego, ser humilde é ser alguém fraco. E a gente importou muito dessa cultura. A humildade cristã que Paulo está dizendo aqui, é ter ele usa essa definição aqui, é um pouco difícil, mas é interessante, é ter uma autoestima adequada, que nem se exalta com orgulho, e nem pensa mal de si mesmo. Humilde é ter uma visão equilibrada, nem pensa muito, mas nem se acha um lixo. Seria bom viver nesse equilíbrio, né, gente? Porque tem dia que a gente se acha um sacão de lixo. Mas tem dia também que, se deixar, a gente está tão inflado que a gente sai voando, né? Gazélio. Existe um equilíbrio. Esse equilíbrio é por conta do Espírito Santo. A gente ter a nossa identidade clara. Quando a gente tem a nossa identidade clara, gente, em Cristo, nós podemos nos manter o nosso coração humilde. Um outro ponto que nós temos aqui, que ele fala, né? Bondade, humildade e mansidão. O que é ser manso? Ser manso, muitas pessoas pensam que é ser bobinho, né? Ele é mansinho. É um cachorro mansinho. A definição de manso não é fraqueza. Ser manso é ter poder, mas ter ele sob controle. Ser manso é ter poder, mas ter esse poder sob controle. Por isso que você fala que um Rottweiler é manso. Um Pitbull é manso. Por quê? Porque ele tem um poder dentro dele, cabuloso. Se ele quiser arrancar tua cara fora com uma mordida, ele arranca. Mas quando ele é cuidado, amado, ele é um cachorro manso. Gostou dessa definição de mansidão? Gostei. Mansidão é poder sob controle. Então não é você usar aquilo que você recebeu de Deus para passar o carro em cima das pessoas. Mansidão é você, mesmo tendo conhecimento sobre muitas coisas, não destruir os relacionamentos. Porque amar é melhor do que estar certo. Mas eu estou certo, então eu vou passar o rolo compressor em cima do Henrique. E no final eu vou dizer, eu amo você. Não adianta. Mansidão é saber mesmo, olha, mano, eu entendi. Talvez agora não seja o melhor momento, mas a gente pode conversar depois tudo. É você ser um pacificador. É você explicar sem querer ganhar. Já tentou isso? É difícil, hein? Você está num argumento, você quer conversar com a pessoa, mas você não... Se a pessoa não quer, você fala, tá bom, tudo bem. Eu amo você. E sai com um sorriso. E vai dormir em paz, não vai dormir igual eu pensando. Aquela pessoa, nossa, se eu pegar na rua, mano, vou postar aqui um stories dando uma indireta, só para a pessoa saber que é... Ninguém faz isso, imagina. Então, mansidão não é fraqueza, gente. Mansidão é poder sob controle. Moisés venceu, gente. Moisés venceu, gente, o faraó. Moisés era um cabra forte, Moisés tinha controle de pessoas, mas a Bíblia fala que Moisés foi um homem manso, o homem mais manso da terra, diz lá Números, o homem mais manso da terra venceu o maior exército que existia naquela época. Jesus tinha, como nós cantamos aqui, toda a autoridade, todo o poder, mas Jesus falou, aprendam de mim que sou o que mesmo? Manso e humilde de coração. Olha que poderoso. Mansidão não é fraqueza, mansidão é ter poder sob controle. A mansidão está disposta a ceder os direitos. A mansidão não quer ganhar todas as coisas. Mansidão, uma pessoa mansa, é uma pessoa que tem a disposição de abrir mão. E é fera, né? Porque Jesus falou que a gente tem que aprender com ele ser o quê mesmo? Manso e humilde, duas coisas que é difícil. Olha, podia falar outra coisa, né, Jesus? Generoso, né? Mas quis mesmo manso e humilde.
Porque mansidão é falar, eu perco. Eu perco o argumento. Eu abro mão da justiça. Por quê? Só abre mão da justiça quem sabe que tem o justo juiz. Só abre mão da justiça quem tem relacionamento com Deus. Só abre mão da justiça quem não tem medo de ser retaliado. Só abre mão da justiça quem é muito amado. Quem é muito amado abre mão da justiça. Abre ou não abre? Tudo bem, mano. Você quer, é seu. Tó. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é você ter o poder de Cristo tão grande dentro do seu coração, que você é tranquilo o bastante para dizer, eu abro mão. Tudo isso está disponível para a gente, por causa do quê? Por causa do sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, porque Jesus olhou para a gente, chamou a gente de santo e amado e colocou a gente para jogar. Agora, se eu e você estamos sozinhos, dá para ser manso? Não, você não, porque mansidão é uma coisa que a gente exerce no relacionamento. Paulo está escrevendo para essa mesma igreja, que estava sendo bombardeada com um monte de mentira. Paulo está escrevendo para essa igreja, a mesma igreja que nós estamos lendo, hein, gente? São as mesmas pessoas. Paulo falou, toma cuidado com o esoterismo, toma cuidado com o vidente, toma cuidado com o horóscopo, toma cuidado com o falso mestre, toma cuidado com essas coisas, porque Cristo é o suficiente. Agora que vocês sabem que Cristo é tudo, olhem para os seus relacionamentos. Agora que vocês sabem que Jesus é tudo, olhem para os relacionamentos, porque nos relacionamentos nós vamos demonstrar quem Jesus é. Que Deus nos chamou, Jesus morreu na cruz para colocar a gente no banco de reserva. Jesus morreu na cruz para colocar a gente no campo, para a gente jogar, para a gente armar, para a gente expandir. Está fazendo sentido a metáfora do futebol ainda? Está encaixando ainda? Foi para isso. A continuação, aí ele fala de paciência, eita. Paciência, ou longanimidade nas versões mais antigas. Paciência, longanimidade quer dizer jamais perder a paciência com o próximo. Esse eu preciso, Jesus. Jamais perder a paciência. Eu tenho pavio curto, gente, eu não vou negar. Quem está mais perto de mim sabe, eu não tenho muita paciência não, mas eu tenho que aprender, que isso está disponível para mim em Cristo, que não é uma questão de eu me esconder atrás da minha personalidade, entende? Não, para esse assunto eu vou mandar o Rick é um poço de paciência, então eu vou mandar ele, que ele é mais tranquilinho, paz e amor, e eu resolvo outras coisas. Não, Cristo falou que eu tenho que ser longânimo, longo ânimo, eu tenho que aprender a ter paciência, e só que eu só vou encontrar isso se eu tiver dependência do Espírito Santo. Porque eu posso delegar, posso falar, esse problema o Natan vai resolver melhor que eu, vou chamar ele lá, porque com esse fulano eu não aguento mais falar com ele, parece que eu já falei, nada muda. Mas eu não estou mostrando para ele que eu amo ele, que eu tenho que demonstrar o amor, e o amor é paciente, não é 1 Coríntios 13, eita Bíblia, o amor é paciente, tem longo ânimo, não se cansa de ter paciência com o próximo. Ter paciência, gente, é suportar a ofensa sem vingança. Difícil, né? Sem vingança. Ter paciência sem vingança. Mas não é aquela paciência assim, eu vou esperar, mas Deus vai queimar. É a paciência que entrega, é a paciência junto com a mansidão, certo? Tá bom, Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos e eu não quero mais justiça. Eu não quero mais entender porque essas coisas aconteceram. Às vezes a gente perde muito tempo porque a gente quer entender porque as coisas aconteceram na nossa vida. Por que eu não dei certo ali? Por que eu não casei? Por que eu fui rejeitado? Por que eu não consigo um emprego? Por que eu não consigo terminar minha faculdade? Por que eu tenho esses desejos dentro de mim? E a gente fica perguntando, gastando tanto tempo nessas perguntas, e a gente não desfruta do que aquilo que Deus tem para a gente quando nós entregamos em liberdade. Presta atenção nessa frase aqui, o seu passado não pode ocupar mais espaço na sua mente do que o seu futuro.
Se o seu passado ocupa muito a sua mente, você não consegue se despojar do velho para se encher do novo. As coisas velhas, o que diz a Bíblia? Se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso para quem está em Cristo. Por isso que é tão importante nascer de novo. Por isso que é tão importante a gente ter a vida em comunhão, porque sem o novo nascimento a gente fica escravo do passado. E a escravidão do passado é o pior tipo de escravidão que a gente tem. Se eu for julgado por quem eu era 3 anos atrás, seria totalmente injusto, porque eu não sou o Gustavo de 3 anos atrás. Eu mudei. Eu não sou perfeito, como estão muitos de nós aqui, vocês gostariam que eu fosse, mas eu não sou mais, e eu não gostaria de ser julgado pelo Gustavo de 3 anos atrás. Você gostaria, Brunão, de ser considerado, de ser julgado pelo Bruno de 3 anos atrás? Imagina, quem a gente era 3 anos atrás, 2 anos, 6 meses, antes da pandemia. A gente não é justo, Deus não faz isso com a gente, e a gente não deve fazer isso uns com os outros. Porque sempre foi assim, meu pai sempre foi assim. Dá um voto de confiança nele, exerça misericórdia, seja manso, tenha paciência. Tudo isso está disponível por Cristo, em Cristo. Estou acabando. A gente precisa suportar as ofensas sem ter que retaliar. A gente precisa aprender como cristão a renunciar à vingança. Às vezes a gente pensa que vingança é assassinato, mas às vezes muito no nosso coração a gente quer vingança. Mas ela vai ver quando chegar aquele dia, quando o grande dia chegar, Deus vai vir, não, quando o grande dia chegar, a gente fala, Senhor, valeu a pena suportar todas essas coisas, Senhor, valeu a pena sofrer injustiça, valeu a pena, por quê? Porque valeu a pena, Depois Paulo fala, suportem-se uns aos outros. Esse texto é muito legal. Eu ouvi uma história um dia, eles viram uma chinesinha, na igreja perseguida, era uma menina de 2 anos, estava indo para a igreja, e lá na China é muito longo os caminhos, né, até chegar, né, uma área muito rural, né, a maior parte dos cristãos ficam em zonas rurais, que é onde também tem a maior perseguição, matam cristãos e tudo. Aí tinha uma menina, tinha uns 2, 3 anos, e ela estava carregando o irmão dela nas costas, e perguntaram para ela, mas você está carregando seu irmão, não é pesado para você? Ela respondeu, não é pesado, é meu irmão. Eu achei legal, né? Vocês seguem aquele Instagram das frases das crianças, que as crianças fazem umas frases bem legais assim, e é isso que ela falou, não é pesado, é meu irmão, como se pesado fosse, né? Não é um peso para mim, é o meu irmão. Suportar não é tolerar somente as pessoas. Suportar é amparar alguém que está fraco. Paulo fala isso lá em Romanos 15, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo fala que quando um irmão está indo mal, na vida do corpo de Cristo, quando um irmão está indo mal, você não deve apontar o dedo dele e falar, você está indo mal, você deve falar, vem cá que eu vou te suportar e eu vou te carregar comigo. Nós que somos mais fortes, não que somos melhores, nós que estamos nesse momento mais forte da nossa vida, nós colocamos as pessoas nas nossas costas e caminhamos, falamos, vamos junto. Mas na solidão dá para fazer isso? Não, como é que eu não sei que está passando pela dificuldade, como é que eu carrego? Não é para carregar quem está sozinho, tem que estar na comunidade. E então nós chegamos no que Paulo diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E o perdão, como C.S. Lewis diz, é uma ótima coisa para a gente falar, mas uma coisa muito difícil de praticar. C.S. Lewis fala isso, e eu concordo totalmente. É uma coisa muito fácil de falar sobre, então saiba que eu estou falando aqui. Mas eu tenho também dificuldade de perdoar, como eu já contei para vocês aqui no começo. Eu quero dizer para você por que a gente precisa perdoar. Eu não preciso dizer para você a capacidade do perdão. O perdão cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. E a forma de nós desfrutarmos do amor, muitas vezes é através do perdão. Quem é muito perdoado faz o que, gente? Diz a Bíblia, muito ama. O perdão e o amor estão muito relacionados.
Às vezes a gente não consegue amar alguém, às vezes a gente está com ira, às vezes está com alguma coisa porque tem perdão. E não é porque assim, eu não perdoei a amar, então eu só tenho raiva com ela. Não, às vezes eu não perdoei a amar e eu posso estar com raiva do Tiago, e descontar no Tiago. Porque a pessoa é tipo um bujão de gás, está tão pressionado que começa a atirar para tudo quanto é. Não sabe quem está atirando, mas quando falta perdão, falta amor. Não consigo amar os meus pais. Às vezes é porque falta alguma coisa de perdão. Às vezes você foi ofendido na escola, na faculdade, no trabalho, e as pessoas que mais desfrutam dessa sua raiva é a sua família, porque eles estão mais próximos de você. É ou não é? Por que a gente precisa perdoar, gente? A gente precisa primeiro perdoar, porque a gente foi perdoado. Nunca se esqueça disso. Não perdoar é beber o veneno esperando que o outro morra. Tem sentido? Quer dizer, não tem sentido isso, mas tem sentido o que eu falei. Tem sentido você tomar um veneno e esperar que o outro morra? A Marta estava assistindo uma pregação, acho que é do Dwayne Roberts, né, amor, que você falou, né? Que ele falava que quando a gente não perdoa, a gente abre espaço para um espírito homicida dentro de nós. Porque homicídio você sabe que é assassinar, né? E ela falou isso e eu fiquei meio, mano, será que é? Acho que não. Mas depois ela foi me explicando e eu fiquei falando, Senhor, é verdade. Quando eu não perdoo alguém, a única coisa que sobra no meu coração é um desejo de vingança. É um desejo de dizer, eu quero ver o que vai acontecer. Então, gera uma série de pensamentos homicidas. Pensamentos de que você quer ver a desgraça da outra pessoa. Gente, você quer isso na sua vida? Eu não quero esse espírito sobre a minha vida. Então, nós temos que aprender a perdoar. Por que, Gustavo, que eu tenho que perdoar? Porque a gente foi muito perdoado. A igreja, nós somos a comunidade dos perdoados, gente. Nós somos aqueles que recebemos o perdão de Deus. Se a gente não perdoa, a gente não está sendo como Cristo foi. A gente deve se perdoar, sabe por quê? Porque a gente fere as pessoas. E a gente fere as pessoas, a gente espera que as pessoas façam o que com a gente? Nos perdoem. Então nós temos que perdoar. Porque nós vamos ferir muitas pessoas, e essas pessoas também precisam de perdão, assim como a gente precisa de perdão. A gente deve perdoar, gente, porque Cristo nos perdoou. Como eu disse no começo, quando estávamos ainda mortos em delitos e em pecados. Presta atenção nisso. Deus escolheu perdoar eu e você conhecendo os nossos pecados. Aí para mim que mora uma maior treta. Porque é fácil eu perdoar alguém que eu não tenho muito relacionamento, não é verdade? Perdoo. Perdoo o Tite, porque saiu do Corinthians. Perdoo o cara que é fácil eu falar que perdoa o cara que assassinou. Não, porque a família ali perdeu o cara, tem que perdoar o assassino. É fácil falar que tem que perdoar o outro. Quem sentiu na pele que sabe que é difícil perdoar. Mas eu e você, presta atenção, Deus sabendo os nossos pecados, você escolheria se perdoar se você soubesse os seus pecados? Eu acho que eu não me perdoaria. Mas Deus, sabendo o nosso pecado, enviou Jesus mesmo assim, para morrer e nos perdoar. Isso não é uma boa notícia, gente? Poxa, Ele escolheu. A gente tem que perdoar, porque Cristo nos perdoou. E acima de tudo, revistam-se do amor. É o último ponto que eu quero falar. Já estourei meu tempo aqui. Fez sentido o que eu falei, gente? Isso está disponível para a gente. A bondade, a mansidão, a profunda compaixão, a humildade, a paciência, o perdão, suportar um ao outro, isso está disponível para a gente. Mas se a gente vive em solidão e a gente está muito egoísta de nós mesmos, a gente não consegue pensar nessas coisas, consegue? A gente não consegue. A gente senta para falar de dinheiro, a gente senta para falar de trabalho, a gente senta para falar de conquistas, a gente não senta para falar de, mano, como é que eu posso te servir? Você imagina alguém chegar na sua casa, alguém terminar esse mag hoje, olhar no seu olho e falar, mano, tem alguma coisa que eu posso fazer hoje para te servir? O que você responderia?
Acho que muitos de nós ficaremos sem palavra, né? Ia dar aquela gaguejada assim. Às vezes o maior ato de serviço que alguém pode fazer por nós é orar. Só que aí eu e você temos que estar disposto a ser vulnerável, certo? A gente está disposto a falar, então mano, deixa eu te falar aqui, você pode me servir orando por mim nessa situação. Estou sozinho, estou com esses pensamentos, estou não sei o quê. Essa é a comunidade. Essa é a comunidade onde a graça de Deus se manifesta. Uns aos outros. E o último item que Paulo fala é: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É como se Paulo estivesse falando assim: depois que você, lembra que é revestir, certo? É colocar novas roupas. Então você tirou o velho, e aí você colocou compaixão. Colocou a roupa da compaixão. Aí colocou a outra da bondade, a outra da mansidão, a outra do perdão. E aí está falando agora, para amarrar tudo isso, para nenhuma roupa fugir, põe um cinto do amor. Amarra tudo isso com o amor. Amarra tudo isso com o amor. Porque sabe, gente, quando a gente ama e quando a gente desfruta do amor de Deus, essas coisas se tornam naturais na nossa vida. O amor é a única coisa que coloca todas elas juntas. O amor é a única coisa, e o amor é Deus, o amor está revelado em Deus. Acabei a mensagem aqui. Eu não pedi para a banda subir mesmo, especificamente. Porque meu único intuito hoje é lembrar você de que a vida cristã é uma dualidade nesse sentido. O Espírito Santo sempre vai falar para mim e para você as coisas que nós precisamos mudar. Ok? Você está ok com isso? Se você quer só coisa boa, procura coach. Procura Seishonoye. Procura um monte de coisas orientais que vão dizer para você quão belo e como as coisas vão acontecer bem na sua vida. Procura isso. Você não quer Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um compromisso de aperfeiçoar eu e você até a volta dele. Eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que Jesus me ama muito. E alguém que me ama não vai querer que eu seja uma pessoa pior. Alguém que me ama vai querer que eu seja uma pessoa melhor. Por isso, eu estou disposto a me revestir, a me despir do velho e me revestir do novo. A vida cristã sempre vai ter uma oportunidade de arrependimento, sempre, todos os dias. Martinho Lutero disse: não existe vida cristã sem arrependimento. Vida cristã é arrependimento diário. Homem que hoje nós estamos celebrando 503 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero, que escreveu as 95 teses, ele disse isso. Cristianismo é arrependimento diário. E às vezes não é só de pecado, porque às vezes a gente chega no final do dia e fala: não pequei, zerei. Não tem a ver com isso, tem a ver com: Senhor, eu te amo tanto, Pai, só na sua presença, vê se há em mim algum caminho mau. Se não há, Senhor, eu estou aqui para te engrandecer, Senhor. Eu estou aqui para te louvar, eu estou aqui para ser bondoso com outras pessoas, eu estou aqui para encorajar outras pessoas, eu estou aqui porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Existe toda uma vida maravilhosa para mim e para você. Uma vida que está disponível para a gente. Mas se Cristo está pequeno em nós, se Cristo, e eu quero te fazer essa reflexão. Se Cristo está pequenininho dentro do seu coração hoje, você vai ter oportunidade para escancarar para ele crescer. Porque se ele está pequenininho, uma das sensações que talvez você teve é: Gustavo, que coisa difícil. Eu não estou dizendo para você que é fácil, amém? Não estou falando que é fácil, mas estou falando que o Espírito Santo é capaz de realizar isso em mim e em você. O Espírito Santo é capaz de transformar aquilo que nós somos fracos e transbordar de alegria, de poder sobre a nossa vida. Você crê nisso, gente? Só o Espírito Santo. Então o que nós temos que fazer? Gustavo, eu quero que isso seja verdade na minha vida. Me falta paciência, me falta longanimidade, me falta mansidão. Nossa, abrir mão para mim e deixar um argumento. Eu preciso abrir mão de ser justiceira.
Preciso abrir mão de querer resolver tudo, ficar tentando entender todas as coisas. Eu preciso abrir mão. Minha amiga, deixa eu dizer um negócio para você. Só vai vencer através do Espírito Santo. Caras, homens, deixa eu falar para vocês homens agora. Nós estamos muito mal. Nós estamos muito chucro. A gente delegou para qualquer outra coisa a responsabilidade de orar, buscar a Deus. A gente virou uns frouxão. Está encostado. Não é só quando você virar marido, não, que você precisa ser o sacerdote do seu lar e buscar a Deus, não. Você quer uma esposa? Seja marido quando você não tem esposa. Você quer ser esposa? Seja esposa mesmo quando não tem marido. Porque quando encontrar, está... É quando for, quando acontecer, aí é muito tempo, passou sua vida, você tem 88 anos e está ferrado. Homens, vamos despertar, cara. Relacionamento com Deus é para agora. Não vejo. A gente só vê mulher comentando nas coisas da igreja. A gente só vê mulher fazendo reunião de oração. A gente só vê mulher fazendo na célula. Por quê? Porque os caras estão tudo jogando Among Us. Nada contra, joguinho super 10, muito divertido. Mas pô, acorda para a vida. Vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra. Paulo disse: tudo isso está disponível em Cristo para vocês. Eu e você precisamos escolher nos revestir. Eu falo isso com muito amor, gente. Ei, Gustavo, você sempre tem que dar uma cutucadinha. Tenho mesmo. Porque vai passar a geração. E aí quando passou. Não volta o tempo atrás. Vocês são muito amados. Santos, queridos, vocês não precisam se preocupar com um monte de coisa que vocês estão se preocupando. E a coisa mais importante que eu e você temos que nos preocupar, sejamos nós homens ou mulheres, é o quanto nós estamos nos tornando mais santos, o quanto nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso desafio. Faz sentido? Temos que despertar. Não dá mais para ficar jogando para debaixo do tapete. Vamos despertar. Que igreja nós vamos ser? A comunidade dos enganados ou a comunidade dos que amam e que perdoam? Que Paulo está falando, igreja de Colossos, vocês não são mais aqueles que são enganados, vocês são aqueles que demonstram bondade, humildade, paciência, longanimidade, vocês são aqueles que perdoam, vocês são aqueles cheios do Espírito Santo. Você recebe isso na sua vida? Eu quero ser essa comunidade cheia do Espírito Santo. Eu quero que você seja também. Por isso, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Mas a gente precisa despertar. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Faça essa pergunta ao Senhor: Pai, o que eu preciso despertar, Senhor, nesses dias? Pergunte isso ao Senhor: Pai, o que eu preciso despertar? Onde eu tenho precisado despertar, Senhor? Tem sido difícil para mim ser longânimo, ter paciência. Tem sido ser mansidão para mim é algo tão difícil. Pode ter sido várias coisas, mas se você identificou muitas delas, a sua oração é essa: Pai, enche-me de Ti, como nós cantamos. Vento de poder, enche-me de Ti, Senhor. Enche-me de Ti, Senhor Jesus. Faça essa oração agora. Enche-nos de Ti, Senhor Jesus. Enche-nos, Pai, até transbordar de Ti, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós deixamos para trás os nossos pecados e o passado, Senhor Jesus. Nós deixamos para trás, Senhor. Faz essa oração, Senhor. Eu deixo para trás, Pai. Eu deixo para trás o senso de justiça, Senhor. Eu deixo para trás a preguiça, Senhor. Meu conforto, Pai. Eu estou tanta pressão. Eu tenho buscado outras coisas. Eu deixo para trás, Senhor. Deixo para trás, Senhor. Hoje, não fica pensando que se você fizer essa oração, você vai ser hipócrita. Eu sei que tem gente pensando assim. Para de pensar isso. É um compromisso com Deus. O Espírito Santo em você vai te ajudar a vencer essas coisas. Você não é um hipócrita. Você não é um mentiroso. Você é filho de Deus, santo e amado de Deus. Mas nós precisamos assumir esse compromisso, Senhor. Pai, nós nos entregamos, Senhor Jesus, nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. Entregamos, Senhor, o nosso pecado, Senhor, deixamos para trás, Senhor. O Senhor já nos perdoou.
Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Estenda suas mãos para frente agora e diga isso: Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Peça isso, você tem que orar com a sua voz. Não é só porque você tem máscara que você não pode falar, mas você pode dizer: Senhor, se eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Fala isso para que o diabo possa ouvir: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não sou perfeito, Pai, mas o Senhor me escalou, o Senhor morreu por mim, o Senhor me deu uma nova veste, o Senhor me deu uma nova vida, uma identidade. Eu sou filho amado, filha amada, santo, santa, Senhor. Por isso enche-me de Ti, Espírito Santo. Enche-me de Ti, Espírito Santo. Enche a minha mente, meu coração. Eu quero transbordar disso, Senhor. Eu quero transbordar na minha alma, Senhor. Eu não quero mais que meus desejos me controlem. Eu não quero mais, Senhor, julgar as pessoas. Me ensina a perdoar. Me dá um coração perdoador, Senhor. Me dá um coração que não quer justiça. Me dá um coração que não quer justiça, Senhor. A justiça dos homens, eu quero a justiça do Teu reino, Senhor. Oh, Senhor Jesus, muda os nossos fundamentos, Senhor Jesus. Coloca esses fundamentos da bondade, do amor, da paciência. Oh, Senhor Jesus, nós queremos ter um coração de compaixão e misericórdia, Senhor. Nós queremos ser rápidos para perdoar, Senhor Jesus. Nos dá essa capacidade, Senhor, que só vem do Teu Espírito Santo. Não é sobre fazer devocional todo dia como um ato religioso. Não é sobre vir na igreja como um ato religioso, mas se é se encontrar contigo. Fala: Senhor, eu quero me encontrar contigo por prazer, Senhor Jesus. Eu quero fazer a minha devocional como devoção a Ti, Senhor. Eu quero adorar a Ti, Senhor, completo. Mesmo que eu não saiba música, eu quero Te entregar por completo quem eu sou, Senhor. Porque é isso que o Teu Espírito Santo faz. É o Teu Espírito Santo que me transforma, é o Teu Espírito Santo que faz com que as armadilhas, que as coisas dos meus olhos caiam, as escamas caiam, Senhor. É o Teu Espírito Santo que faz isso em nós. Portanto, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nas nossas vidas, Pai. Nós queremos nos esvaziar para, Senhor, ser encontrados em Ti vazio, Pai. E quando nós somos vazios diante de Ti, o Senhor derrama vinho novo sobre nós, Pai. Nós somos, Pai, como odres, como, Senhor Jesus, vasilhas vazias, Pai, para receber de Ti, Senhor. Desperta, Tu que dormes. Desperta-nos, Senhor, que nós que estamos dormindo, pensando que a vida está passando, que nós temos que cuidar das nossas coisas, Pai. Tudo que nós semeamos, nós colheremos, Senhor Jesus. Se nós semeamos, Senhor Jesus, mentira, solidão, Senhor Jesus, promiscuidade, lascívia, nós vamos colher tudo isso, Senhor. Livra-nos, Senhor, de semear essas coisas, Senhor. Nós nos arrependemos de muitas vezes termos semeado isso, Senhor, e queremos semear agora para a vida, Pai. Semear, Senhor Jesus, bondade, semear mansidão, Pai, paciência, porque nós sabemos que isso será uma colheita que vai glorificar o Teu nome, Senhor. Enche-nos de Ti, Espírito Santo. Enche-nos de Ti mais uma vez. Enche-nos de Ti mais uma vez. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Enche-nos de Ti mais uma vez. Enche-nos de Ti mais uma vez. Enche-nos de Ti mais uma vez. Você pode dizer isso? Enche-me de Ti mais uma vez, Senhor. Enche-me de Ti mais uma vez. Repita isso, Senhor. Enche-me de Ti, Pai, mais uma vez, Senhor. Enche-me de Ti, Senhor Jesus. Enche-me de Ti mais uma vez, Senhor. Continua orando isso. Enche-me de Ti, Senhor. Enche-me de Ti mais uma vez, Senhor. Enche, Senhor, Tu és o meu respirar. Enche-me de Ti, Senhor. Enche-me de Ti, Senhor Jesus. Enche-me de Ti, Senhor. Enche-me de Ti, Senhor. Eu quero ser encontrado em Ti, Senhor, porque Cristo é tudo em todos. Enche-me de Ti, Senhor. Enche-me de Ti, Senhor Jesus. Me dá os Teus sonhos, me dá os Teus desejos, a Tua vontade. Enche-me de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Somos imperfeitos, mas enche-nos de Ti, Senhor. Somos pecadores, Senhor, precisamos do Seu amor, mas enche-nos de Ti, Senhor. Nós julgamos, Senhor, nós muitas vezes, Senhor, condenamos outras pessoas, pedimos perdão e enche-nos de Ti, Senhor. O Senhor não vai embora quando nós erramos, mas nós Te pedimos nessa noite, enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti até transbordar, enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Amém.